Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da Bantuman. Eu chamo-me Lea Comba e hoje eu estou aqui a entrevistar a Vânia Gala, que é coreógrafa, é investigadora e com interesses específicos em noções de recusa, de não-performances negras e também de pensamento coreográfico. E ao lado de Mônica Miranda e de Sônia Vaz Borges, a Vânia é curadora do projeto Greenhouse, que ocupou o pavilhão de Portugal na 60ª Exposição Internacional de Artes na Bienal de Veneza. Então é uma honra muito grande ter hoje aqui a Vânia. É um prazer estar na Bantuman e já estava há muito tempo, já há muito tempo que tinha curiosidade sobre o vosso projeto, portanto para mim é uma honra também estar com vocês, é só para dizer isso também. Vânia, tu tens uma trajetória que eu acho única e também eu diria que é revolucionária dentro do espaço artístico e performativo, tanto nacional quanto internacional. E eu acho que tu acabas muito por criar espaços para mais performances artísticas negras, tanto a nível internacional. E eu gostaria que tu aprofundasses e explicasses um pouco mais como é que foi a tua trajetória e como é que está a ser a tua trajetória nos diferentes espaços artísticos em que tu já passaste e nos espaços artísticos que tu ocupas ainda hoje. Eu acho que não é muito distante, aliás, todas essas coisas estão ligadas à minha investigação. A minha investigação tem muito a ver com o trabalho de Eduardo Lisson, que é um filósofo caribenho, era um filósofo caribenho e poeta, e que fala muito sobre teorias da relação, e aliás também a ideia do jardim crioulo, que também tem a ver com ele e tem a ver com uma prática, tem muito a ver com isso, pôr coisas em relação. Ou seja, pôr também, isto quer dizer pôr disciplinas em relação, ou seja, o meu trabalho é muito transdisciplinar, pôr práticas diaspóricas e negras em relação. Grande parte da minha prática tem sido fazer isso, e fazer isso ocupando espaços que têm, ou seja, as práticas diaspóricas não têm fronteiras, as práticas diaspóricas negras não têm fronteiras, e nesse sentido quer dizer também fazer projetos, colaborar em projetos que se calhar alguns deles, sei lá, eu colaborei com dois artistas contemporâneos britânicos negros, os nomes são Harold Offe e a Sonia Boyce, mas também trazendo essas práticas também para outros sítios, ocupando sítios como a Cultura Gesto e envolvendo também a comunidade negra portuguesa. Portanto, nesse sentido, grande parte do meu trabalho é pôr essas coisas todas em relação. E acho que isso também tem a ver com o meu percurso, porque eu inicialmente, a primeira vez que saí de Portugal foi em 1994. Vivi e trabalhei em 9 diferentes países, e portanto, essa prática que eu tenho hoje também é o acumular dessas experiências. Tem algo super interessante na tua obra e nas tuas criações que eu acho super interessante, que é o conceito de filosofia da performance e o teu interesse também, né, nesse conceito de não performance negra. O que é esse conceito de não performances negras? E como é que tu criaste o interesse, ou como é que surge a ideia da filosofia da performance nas tuas obras e da tua criação artística, de modo geral? A ideia, eu queria só dizer, a ideia de non-performance vem muito, está muito relacionada principalmente com o meu doutoramento, que iniciei em 2015, e está relacionada com, qual é que seria a tradução? Estudos de negridade, eu diria, se calhar, ou estudos negros, que vêm mais, e também estudos caribenhos, ou seja, o conceito, a grande parte da minha investigação tem a ver também com o conceito de opacidade, o direito à opacidade que o Lisson fala, o direito a não sermos compreendidos e as nossas práticas poderem desenvolver-se de acordo com o que elas próprias são, em vez de serem sempre analisadas, extraídas, ou seja, extrativismo dessas práticas em relação a parâmetros europeus. E nesse sentido é também essa recusa, é a recusa de ser obrigada a estar, emoldurada de acordo com esses parâmetros. É recusar, muitas vezes, ter que ser emoldurada de acordo com esses parâmetros e desenvolver essas práticas e pô-las em relação também. E nesse sentido é também uma prática que vem também do ativismo negro. Portanto, também está enraizada, porque as duas coisas não estão desvinculadas. Aliás, algumas das práticas que também são elas práticas opacas, por exemplo, a capoeira é um exemplo dela,
Ou o crioulo é também uma prática opaca, é uma prática que finge ser uma coisa para ser outra, ou seja, a capoeira não é só algumas pessoas entenderiam como pode estar camuflada como uma dança, mas é uma prática de resistência, de fortalecimento do corpo, de preparar o corpo também para lutas, de manter as histórias afrodiaspóricas e as histórias dos povos que fizeram a Middle Passage, que eu não sei qual é o nome em português, ou seja, a passagem de barcos escravocratas, não é? E essa passagem desse sítio para o outro lado do Atlântico. E essas práticas diaspóricas depois desenvolvem-se nas plantações, ou seja, estamos a falar da capoeira. A capoeira existia, mas depois foi transportada e ela sofre alterações. Ou, por exemplo, o crioulo, que é uma língua que no fundo é encríptica para o colono. E é nesse sentido que também são práticas de recusa, ou seja, práticas de ser obrigado a ser transparente e a explicar tudo. Eu acho que isso se reflete muito na Greenhouse, que foi apresentada na Bienal, e tu foste curadora. E eu acho que a Greenhouse na Bienal de Veneza foi também um momento histórico, eu diria, porque foi a primeira vez que 3 mulheres negras tiveram tiveram a ser curadoras do projeto da Greenhouse na Bienal de Veneza e a representar o pavilhão de Portugal. Acho que nesse sentido foi um momento muito histórico. Então gostaria de saber que tu nos explicasses um bocadinho, desse uma introdução de qual é que é o conceito da Greenhouse, de modo geral, e qual foi a narrativa que tu levaste para a Greenhouse na Bienal de Veneza. Então, o Greenhouse, eu penso que, aliás, vamos voltar no fundo, elas estão todas ligadas. Um dos aspectos mais importantes do Greenhouse tem a ver com o que tu falaste. Acho que é um momento histórico, mas ele não está desligado também de ser um projeto transdisciplinar, em que põe várias práticas em relação, tal como o Jardim Crioulo, e portanto, nesse sentido, também tem a ver com isso. E além disso, põe várias práticas em relação e põe também várias disciplinas em relação, porque é um projeto feito com 3 artistas curadoras, que elas vêm de práticas diferentes. Uma artista mais ligada à arte contemporânea, a Mónica Miranda, e eu, que venho de uma prática mais transdisciplinar, que trabalho também, ou seja, que cruzo disciplinas já há muito tempo, trabalhando com arte contemporânea e com coreografia, e uma investigadora de história que tem um foco muito no trabalho da Mirka Cabral e de projetos de educação libertadora. Mas uma das coisas que eu acho que é muito interessante é, portanto, essa transdisciplinaridade e também essa colaboração, mas essencialmente também a rejeição de modelos binários e da autoria única, que são muito parte também do modelo europeu do século XVIII, do Renascimento, em que existia uma autoria única de um gênio artista, e que é muito marcada ainda, a arte é muito marcada ainda por isso. Mas, portanto, ou seja, vai para fora desses binários, o binário de teoria, prática, que é um binário que há muito para mim não faz sentido. A minha prática e a investigação e a escrita, elas estão completamente interligadas e até, como é que eu tenho de dizer, não há distinção entre elas. O binário de curador-artista, que normalmente é uma coisa muito marcada e que também tem aspectos também hierárquicos. O binário muito importante, no fundo quando estamos a falar da capoeira, do presente, passado, do futuro, presente, e o binário também do não humano e o humano, e também da natureza-cultura. Estes últimos binários são muito também parte e um produto do século XVIII, ou seja, a ideia de dividir a natureza e a cultura em 2 coisas completamente separadas, em pessoas negras, plantas, a natureza, são considerados algo menor, que está lá para ser disciplinado e para nós extrairmos capital. E depois a cultura pertenceria ao homem, normalmente homem e homem branco. Nesse sentido, eu acho que o projeto também vai fora e rejeita todos estes binários. Noutro sentido, eu também, para mim, é um projeto de coreografias alternativas, e quando eu digo coreografias alternativas, são coreografias da relação, ou seja, põe em relação todos estes aspectos, e quando eu falo em coreografias da relação, estou mesmo outra vez a evocar muito o projeto
do filósofo, poeta caribenho Eduardo Lissó. E principalmente, outra vez, a ideia do jardim crioulo, porque o jardim crioulo é um jardim criado por pessoas escraviçadas na plantação, em que elas trazem plantas completamente diferentes, saberes completamente diferentes, e essas plantas, todas elas diferentes, fazem um só, ou seja, multiplicidade e diversidade num só todo, fazendo um só todo. E as raízes ajudam-se entre as plantas completamente diferentes, e é um jardim também que tem muito a ver com um jardim para nutrição, um jardim com aspectos curativos, um jardim que também é uma fonte de recuperação, que eu acho que é muito importante, terapêutica, para as nossas comunidades, e também um jardim que, mais uma vez, tal como a capoeira, nos mantém em contacto e mantém em contacto com as cosmologias, porque muitas dessas plantas têm também esse aspecto cosmológico. Acho que é o que eu podia dizer. Depois posso dizer muito mais coisas, que são mais como é que isso depois se manifesta também em várias coisas diferentes, mas eu diria que é uma proposta de coreografias alternativas e de posicionamentos alternativos que vão também contra a ideia de monocultura, ou seja, é também uma espécie de uma contraplantação. Eu acho que tocaste muito na conexão entre a natureza e a pessoa escravizada. Eu gostaria de saber se há aí o conceito de liberdade como um ponto de conexão, ou seja, a libertação da natureza em si significaria também a libertação da pessoa escravizada. Sim, mas é preciso, eu não gosto, é preciso ter cuidados com esses termos, é preciso perceber que sim, isto é um tal como a capoeira e tal como outras práticas como o crioulo, também são práticas de resistência, mas que estão desenvolvidas dentro da plantação, é preciso termos em atenção a isso. Sim, é um espaço de liberdade, porque é um espaço que mantém todas estas de aspecto curativo, de aspecto de recuperação, de aspecto de alimentação, de fortalecimento, e nesse sentido, sim, tem esse... e também de nos encontrarmos, não é? Nesse sentido, sim, é um espaço de libertação. A Greenhouse, da Bienal, leva a peça O Passa-Folhas, se não me engano, que é uma peça coreográfica, né, que traz a ideia do jardim crioulo que tu já mencionaste aqui. E também acho que traz diversos elementos de resistência. Tiveste aqui a explicar resistência anticolonial e também representação cultural. Acho que é bom distinguir os dois. E eu gostaria de saber como é que a ideia do jardim crioulo em detalhes se torna a base do Passa-Folhas, da peça do Passa-Folhas. E como é que através da dança essa peça transmite essa mensagem de resistência anticolonial? Como é que tu conseguiste fazer essa conexão? E como é que tu conseguiste criar, de certo modo, a peça, tendo como base o jardim crioulo? Então, eu investigo o jardim crioulo desde 2015, portanto, é um aspecto anterior a este projeto, e tenho feito vários projetos com ele, tenho feito algumas coisas, não sei se viste, tenho uma coisa que se chama Mesa para Práticas de Cabeça para o Ar e de pernas para o ar e de cabeça para baixo, que é sobre o jardim crioulo. Portanto, é um conceito que eu investigo desde 2015. Desde 2015 há 9 anos, para aí. Portanto, não é, ou seja, faz parte da minha investigação, ou seja, a opacidade e o jardim crioulo que estão ligados ao glissant fazem parte da minha investigação. Portanto, não é nada de novo. E na minha investigação investiguei muito, por exemplo, uma substância, que é o gengibre, que é uma das substâncias que faz parte do jardim crioulo. E nesse sentido, como é que ele se relaciona com o jardim crioulo? Relaciona-se, por exemplo, com alguma das coisas que estávamos a falar, com a ideia de pôr várias práticas em relação, e práticas que também estão ligadas. Eu falei de uma delas, que é a capoeira, mas não falei de outra delas, que acabei agora mesmo de falar contigo, que tem a ver com... e que está ligada também à capoeira, ou seja, de pernas para o ar ou de cabeça para baixo, como posicionamento, e o que é que esse posicionamento significa. E vou falar um bocadinho sobre ele. Esse posicionamento tem muito a ver também com práticas da capoeira, ou seja, práticas que estão ligadas à cosmologia do Reino Kalunga, e no Reino Kalunga e na capoeira as práticas, as posições ao contrário, têm a ver em estarmos conectados com os espíritos
com as pessoas que morreram. E tu encontras, e lá está, é outro exemplo das práticas diaspóricas, encontras estas práticas, por exemplo, nos Estados Unidos, nos estados mais a sul, que chamas a região do Black Belt, onde havia muitas plantações, encontras isso em práticas de, como é que tu dizes, de sepultura, em que as sepulturas são viradas ao contrário, por exemplo, para dar um exemplo. Portanto, isso é outra das coisas que eu explorei e que se relaciona também com estas ideias do jardim crioulo. Outra das ideias é pôr essas práticas em relação e também inspirar-me em algumas das substâncias, dos cheiros, coisas que estive a falar, cosmologia, maus espíritos, ou seja, a própria título passa-folhas é uma prática de passar folhas pelo corpo para afastar maus espíritos. E é a partir também dessa prática que também desenvolvemos o passa-folhas. O passa-folhas foi feito em colaboração com 4 performers, mas eu se calhar não avanço mais. Respondi só à tua pergunta sobre como é que ele se relaciona, ou seja, uma multiplicidade de práticas em relação e uma multiplicidade de posicionamentos. Por exemplo, na capoeira, a posição plantar bananeira tem muito a ver com plantar a bananeira mesmo. A bananeira normalmente é plantada com o caule ao contrário, de pernas para o ar ou de cabeça para baixo, porque é a única forma que ela se torna generativa, ok? Pronto, esse exemplo é um exemplo muito concreto também, como é que ela se liga ao jardim crioulo. Falaste, enquanto explicavas, eu notei que falaste muito sobre o Caribe em si. Isso faz parte, o Caribe aparece muito na tua investigação. E que conexões acabaste por encontrar entre o Caribe e a África? Eu queria dizer 2 coisas, e isso é muito importante, e eu também acho que é muito importante no trabalho do Eduardo Lisson. O Caribe, enquanto geografia, não é uma geografia, eu não quero falar dele como uma geografia singular. E porquê? Porque o Caribe tem a ver com essas práticas diaspóricas que estão em relação. E algumas pessoas dizem, algumas dessas práticas que estamos a falar, nós vamos encontrá-las também em Cabo Verde e em São Tomé. Aliás, há alguns autores que dizem que São Tomé é a primeira ilha caribenha. Parte da minha investigação tem muito a ver com o trabalho do Eduardo Lisson e ideias de criolização. E também, como eu disse antes, estudos de negridade. Estamos a falar de estudos de negridade, estamos a falar, a ideia de non-performance vem do Fred Moten, ou também estamos a falar de Saidiya Hartman, que tem a ver com... Queria só mencionar estes três aspectos. O segundo aspecto, claro que estão em relação, eu acabei de dizer, de falarmos dessa relação, a relação entre uma prática que é a capoeira, que acabei de falar do reino Kalunga, que é um reino que está na região do Congo, não é? E portanto, acabei de pôr essas práticas em relação, que nós encontramos algumas dessas práticas. Eu falei no sul, na parte sul dos Black Belt dos Estados Unidos, mas também encontramos algumas dessas práticas no espaço caribenho, como algumas dessas que estamos a falar de plantas. Vamos encontrar algumas dessas plantas, algumas dessas cosmologias. Mas eu acho que eu também não gostava de falar da ideia sobre a África. A África é um continente muito grande e por isso eu estou a falar por isso é que eu só falei no reino Kalunga. E estou muito a falar, estamos a falar que neste momento faz parte do reino, faz parte do Congo e de Angola, ou seja, nem sequer é across, como é que é? Transborda as fronteiras que foram impostas pelo Império Colonial. E isso é muito importante porque quando começamos a falar de geografias, podemos começar a pensar em geografias quase monocultura, e todo o trabalho do Eduardo Lisson, e é isso que eu gostava, e o meu trabalho tem muito a ver com a ideia de dizer não a uma ideia de uma origem singular. E muito do que este trabalho fala é sobre as coisas que estão sempre em relação, e eu acho que é muito importante a ideia das práticas diaspóricas. Elas estão ligadas a quando vais Kudur, que é uma coisa com que eu trabalho há mais de uma década também. O Kudur está ligado às práticas afro-americanas em Nova Iorque, em Los Angeles. Ele não está desligado. E essas ligações são ligações que acontecem de uma forma muito menos, como é que eu ia dizer,
e principalmente na dança e na música, elas acontecem de uma forma muito mais orgânica e elas, claro, também se alteram com o mundo em que nós vivemos. Sei lá, eu há uns anos fiz um projeto na zona da Bósnia, da Croácia e da Eslovénia, e um dos bailarinos com quem eu trabalhei era muito novinho, tinha 18 anos, e ele vinha mais de hip-hop, de cultura hip-hop, e ele tinha aprendido a cultura hip-hop por vídeos, mas ele sabia tudo sobre a história da cultura hip-hop, quem eram os primeiros MCs, originários, mesmo pessoas que tinham começado a trabalhar nessas práticas antes, ou seja, os pioneiros, antes dele nascer, décadas antes dele nascer. E, portanto, era só para dizer que essas práticas não têm, as práticas diaspóricas negras não têm geografia, nesse sentido de um mapa que marca algo original e de uma origem única. Nesse sentido de notar que essas práticas diaspóricas negras não têm geografia, e tu falaste sobre a influência do kuduro no hip-hop, por exemplo, tu achas que isso é uma questão mais de herança cultural por causa da escravatura e desse todo o processo que os povos passaram, ou tu achas também que é uma grande influência do processo de globalização que nós vivemos hoje em dia, que é um processo muito mais moderno e que ajuda as pessoas a partilhar essas culturas? O que é que achas? As duas coisas, isso é um aspecto muito importante. A globalização vem do processo imperial, colonial e da escravatura, ou seja, a globalização e o capitalismo, a acumulação de capital que foi feita através de trabalho forçado e de exploração de corpos negros, está ligado ao projeto de globalização. É o ponto de partida para o projeto de globalização. Portanto, as duas coisas não estão desligadas. Portanto, a minha resposta é que sim, completamente, ela está ligada às duas coisas. Tu falaste uma coisa de herança, a herança, e por isso é que eu estava a falar, nós não temos presente sem termos passado. E também o nosso futuro está ligado tanto ao passado como ao presente. É quase como, e outra vez tem a ver com ou seja, no presente nós temos o futuro e o passado lá dentro. E portanto, quando me pergunta tem a ver com herança, no presente nós temos o futuro e o passado. E no futuro também vamos ter o passado lá, e acho que isso é muito importante percebermos. A globalização está completa, o projeto de globalização está ligado ao projeto de exploração colonial. Foi com isso que houve a acumulação de capital, foi com isso que começámos a ter uma globalização não só como é que eu ia dizer, de coisas, já vou mesmo falar de coisas que circulam em todo o sentido. E estamos a falar também de circulação de ideias. O próprio projeto de modernidade nas artes do Ocidente, o projeto ocidental de modernidade nas artes, ele extrai saberes negros, diaspóricos negros. Podemos dar um exemplo, o Picasso talvez é o exemplo mais óbvio, mas da minha área, tudo o que é o projeto de modernidade que começa com, sei lá, com o que chamamos dança pós-moderna e que depois dá origem à dança contemporânea, extrai de práticas afrodiaspóricas. Em Nova Iorque, a ideia de usar o chão, a ideia de dançar em círculo, ainda me lembro de ser ensinada estas técnicas, de dizer, nós inventámos dançar em círculo. E eu achava muito estranho, porque tinha colegas que faziam hip-hop e outras coisas, não pode ser, porque nós pensamos no círculo, o círculo da capoeira é património mundial da humanidade, faz parte do património imaterial da humanidade pela Unesco e existe, é pré da existência dessas ideias em dança, ou também, ou seja, vai beber, muita dessa modernidade em dança vai beber também a práticas de improvisação que vêm do sudeste asiático, nomeadamente práticas como o kathak indiano. Mas é só para dizer que, ou seja, falando do projeto de globalização como um projeto económico, ou seja, de acumulação de capital, mas também como um projeto de marcar certas ideias como superiores também em termos artísticos. Era nisso que eu também estava a falar. Eu acho que algo que me chamou muito a atenção na peça, no Passa-Folhas, de modo geral, foi, e tu até mencionaste brevemente, e eu fiquei assim, eu quero falar sobre isso, é que o Passa-Folhas explora muito a materialidade do som que passa, né? E eu acho que a escolha do uso da voz e dos textos do Amilcar Cabral me pareceu super interessante. E eu queria saber
por que Amilcar Cabral? Por que não um outro líder da lusofonia? E como é que os textos e os discursos da Amilcar Cabral se entrelaçam quase perfeitamente no conceito do passa-folhas, né? Por que a escolha dele mais especificamente? Assim, eu trabalhei muito pouco em textos no passa-folhas. O passa-folhas não tem textos tanto do Amilcar Cabral, ou seja, não uso texto. A única coisa que eu uso na voz é o grito. Mas trabalhei alguma coisa nos textos do Amilcar Cabral. Há duas coisas. Há o facto histórico de ser o aniversário do Amilcar Cabral, não é? Há o fato histórico, como ele se liga também a movimentos de libertação, e também o trabalho dele em relação ao solo. Ou seja, o Amilcar Cabral era um agrónomo e falava muito também de terra. E eu acho que isso é um aspecto também que nós não falamos muito, mas é a ideia de terra, a ideia de ligação à terra, a ideia do solo também como libertador. Acho que é uma coisa importante. E nesse sentido é marcante como ideia de libertação em termos de algumas dessas duas ideias. Acho que são marcantes. Não vou alargar noutras áreas, porque são essas as áreas com as quais trabalhei mais, mas não trabalhei com os textos diretamente, ou seja, não há uso direto dos textos, é mais algumas destas ideias que estou a falar. Algo que gostaria de voltar um pouco é sobre o Kuduro. E eu gostaria de saber como é que o Kuduro se encontra presente no Passa-Folhas e na Greenhouse de modo geral, como é que essa expressão corporal se conecta ao conceito e se tu sempre pensaste no Kuduro como parte dessa criação, desde já não hesitaste, não pensaste numa outra forma de expressão corporal e artística, senão o Kuduro na peça? Não existe só o Kuduro na peça, mas o Kuduro é algo que eu investigo também há mais de 10 anos. Eu fiz uma peça chamada Miami Luanda, que foi parte integrante da Plataforma Portuguesa de Artes Performativas em Montemoro Novo e que estreou inicialmente no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, que trabalhou no Kuduro. Isto deve ter sido, se não estou em erro, desculpa, tenho que ver, mas também já foi há bastante tempo. Tenho que ver, mas para aí há uns, talvez, 2009. Portanto, o Kuduro, outra vez, é uma parte integrante do meu trabalho. Não é algo novo, é algo que eu volto. É a primeira coisa que eu queria dizer. 2009, para ser mais precisa, desculpa. E a peça chama-se Miami Luanda. E nessa altura trabalhei também já com Kuduro e com capoeira. Trabalhei com um capoeirista, Yuri Bumba. A razão para voltar a ele é porque eu acho que é uma das práticas diaspóricas que está ligada ao que eu estava a falar. Eu expliquei há bocadinho que ela põe a relação, como eu disse, o Kuduro está como é que nós chamamos? Em call and response. São práticas de call and response, que é uma das características de muitas destas práticas de pergunta-resposta. Eu gosto de falar nisto desta forma, ou seja, quando tens as battles em hip-hop, como é que se diz em português? As batalhas de hip-hop? Sim, eu não sei se é o nome que se usa em português. Elas são feitas com processos de call and response, pergunta-resposta. Uma pessoa vai para o círculo, volta a outra pessoa. A capoeira tem a mesma coisa. E o Kuduro é quase um call and response com outras práticas que estão ligadas ao hip-hop, mas que também estão ligadas às práticas também de dança africanas, ou não é africanas, mais em concreto, em Luanda e Angola, que é o que eu conheço, que eu conheço mais em concreto, portanto, com a qual eu tenho mais proximidade. E a capoeira é a mesma coisa, nesse sentido. É uma prática que vem desse sítio, mas que é levada para outros sítios e se transforma e está sempre em diálogo. Ela não, ou seja, ela está em diálogo. Essas histórias são levadas para o outro lado do Atlântico, elas são cantadas, elas são tocadas, elas são, como é que se diz, incorporadas no corpo e transformadas, e o Kuduro tem essa transformação. E é nesse sentido que eu volto ao Kuduro. A segunda razão é porque eu estou a trabalhar com pessoas, nomeadamente, e agora gostava muito também de falar dos nomes dos performers com quem eu trabalhei. O meu processo é colaborativo. A Emília Ferreira,
a Luísa Vilaça e o Mavá José. A segunda coisa é porque eu já tinha trabalho com o Kuduro, com um dos performers com quem tinha trabalhado, que é o Giovanni Lourenço, numa peça que era sobre a Rainha Ginga. E fui a pessoa que comecei a trabalhar com ele e, portanto, também há essa ligação, ou seja, essa continuidade. Mas são práticas diaspóricas, portanto, elas têm a ver, essas práticas diaspóricas estão ligadas ao Jardim Crioulo e estão ligadas a muitas das coisas que o Jardim Crioulo investiga. Outra das práticas, quando eu falei que estava a falar que tem a ver no fundo, com a capoeira, a ideia de pernas para o ar e de cabeça para baixo, também tem muito a ver com a ideia de fazer uma mudança radical na maneira como nós olhamos para as coisas. Quando eu estava a falar, ou seja, de pôr em causa e rejeitar alguns dos binários que vêm muito de ideias ocidentais de fazer arte, de fazer dança, de fazer performance, e portanto também tem a ver com isso. Algo que eu gostaria de saber é tu incorporaste tanto o Kuduro quanto a capoeira na mesma peça e conseguiste fazer uma espécie de interconexão entre os dois, ou os dois existem em momentos separados? Todo o meu trabalho tem a ver com a ideia de desmantelar ideias de pureza e de origem única. Portanto, eu não trabalho com as formas de uma forma, como é que é, de pureza única e de origem única. O que quero dizer com isto é que eu trabalho com processos de call and response, de improvisação, em que as pessoas respondem a propostas minhas, e algumas das propostas são a resposta a algumas das ideias que falámos aqui, cosmologias, maus espíritos, um particular cheiro de uma planta, por exemplo, descobrimos uma planta que cheirava mal, a ideia de virarmos tudo ao contrário, a ideia de estarmos de pernas para o ar, e portanto tudo isto é coreografado e posto em relação no trabalho. Portanto não há tipo, isto é uma coisa, isto é Kuduro, isto é capoeira, isto é, ok? E isso tem mesmo a ver com o meu trabalho, é mesmo uma rejeição também dessas ideias. E o Kuduro, há outra coisa que tem muito a ver com ideias também de sampling, que é uma outra prática negra, o sampling, que existe em DJing, no DJing, como é que é, e que também existe na música e que também existe no Kuduro. O Kuduro também faz sampling. Numa batalha, nesse call and response, faz sampling, ou seja, nós misturamos uma coisa com outra e, portanto, nesse sentido, não há essa ideia de pureza do original. Eu gostei de teres mencionado a questão de sampling, é algo que eu nunca pensei no Kuduro. Nas músicas, sim, mas no Kuduro nunca pensei em sampling no Kuduro. Que eu acho que agora que eu vou pensar e consigo sim ver alguns exemplos de sampling que tiveste a mencionar. Mas só para terminar a nossa conversa, que está fantástica, eu tenho mais uma pergunta, que é um conceito que a peça traz, que o Passa-Folhas traz, que é a possibilidade de diferenciar da diferença sem separabilidade. Isso eu achei muito interessante. E por que é importante trazer essa distinção entre diferença e separabilidade, e como é que essa ideia se reflete fora da peça, se reflete nos nossos contextos sociais? E acho que isto tem muito a ver com o que nós estamos a falar, quando eu falei da ideia de pureza ou de uma origem única. E isto não quer dizer que nós, mas isto é muito importante, é uma questão muito crucial, não quer dizer que nós não façamos, como é que é, façamos, como é que se diz, o facto histórico de sabermos de onde é que, em que sítio é que encontramos estas práticas, quem são os autores dessas práticas. Não é esquecermos disso, mas é sabermos que não há uma origem única, principalmente então nas práticas de dança e ou seja, a ideia de um autor único em práticas de dança é impossível, não é real. É uma ideia criada do iluminismo e de uma ideia ocidental, porque normalmente as práticas de dança são feitas com várias pessoas e têm que ser experimentadas em vários corpos. Eu estou-me a afastar da tua pergunta. Sim, diferença sem separabilidade. Isso é uma frase como é que é? De uma autora brasileira que também trabalha em filosofia e uma autora negra brasileira, Silva, que tem muito a ver com a ideia de multiplicidade.
que eu estava a falar, ou seja, tal como com o Jardim Crioulo, existe uma multiplicidade de ideias, de pessoas, de práticas que existem e que fazem um todo, e que não se anulam, podem coexistir juntas, tal como as plantas que vêm de sítios diferentes podem coexistir juntas, entre ajudar-se. E também podem não, eu não sou Deus, eu não preciso de compreender tudo, nem vou conseguir compreender tudo. E quando eu estou a falar em compreender, é apoderar-me, como é que eu ia dizer, para extrair, ok? Era isso que eu também queria dizer. E eu acho que é muito importante para a forma como podemos viver hoje. E acho que esse pensamento que vem, a ideia também de multiplicidade e a recusa de uma origem única, também é muito importante para a forma como podemos conviver hoje no mundo global, aquilo que estavas a falar, ou mesmo num mundo que sempre foi múltiplo. O mundo nunca foi sem ser múltiplo, nunca foi só uma coisa. E eu acho que é muito importante, principalmente nos dias em que vivemos hoje, aceitarmos essa multiplicidade e pensarmos que o mundo é feito disso como um todo. Não sei se te respondi à pergunta. Eu acho que sim, acho que no final do dia é a ideia de abraçarmos essa multiplicidade e entender que essas diferenças são individuais e precisam ser celebradas, mas que não precisam criar uma separação entre nós. Acho que é meio por aí. Muito obrigada, Vânia, por estares aqui, por nos proporcionares essa conversa fantástica e essas ideias super interessantes. Então, mais uma vez, foi uma honra ter-te aqui. Super obrigada, a honra é minha e eu espero ver-vos em Veneza em novembro e espero estar com vocês daqui a pouco tempo. Eu vou estar em Lisboa, portanto, ou então ver-vos aqui, por favor, digam alguma coisa. Com certeza, vamos fazer os possíveis. Muito obrigada, Vânia. E a todos que nos ouvem ou assistem, muito obrigada mais uma vez. Acompanhem o projeto Greenhouse, sigam a nossa página do Instagram Bantuman, fiquem atentos ao nosso website e temos conteúdos novos todas as semanas.